Olá, amante do terror. OVNIs, alienígenas, seres extraterrestres, vindos de outros planetas para nos abduzir e fazer sabe-se lá o que com os nossos seres. E quando retornamos para nossas casas, nunca mais somos os mesmos. Muitas pessoas acreditavam, e ainda várias acreditam até os dias de hoje, que OVNIs, os famosos discos voadores, realmente existem. O que não falta na internet são vídeos de pessoas que supostamente conseguiram capturar a imagem de uma nave espacial voando pelos céus. O único problema é que, assim como todo e qualquer vídeo que mostre alguma evidência de algo sobrenatural, a qualidade desses vídeos é sempre, ou quase sempre, bem ruim. Seja pelo fato deles terem sido filmados com câmeras ruins por natureza ou são propositalmente ruins, pois a maioria deles são feitos de puros efeitos especiais, como esse vídeo aqui, que é efeito especial, mas conta com uma qualidade propositalmente ruim para disfarçar. Mas também ocorrem casos que deixam muitos com dúvidas se OVNIs realmente existem ou não, e junto deles, a desconfiança de que o governo estaria escondendo as possíveis evidências dos seres extraterrestres que teriam caído na Terra. Por exemplo, tem essa reportagem da Inglaterra, que mostra uma sequência de luzes estranhamente uniformes no céu, uniformes demais para serem simples estrelas enfeitando o céu escuro. Então, só tinha uma explicação: OVNIs. Mas, para a decepção de muitos, na verdade, aquilo eram só satélites soltos por foguetes lançados no espaço. Nada tão empolgante quanto alienígenas espreitando a superfície terrestre. Mas eu posso te falar que mesmo a reportagem tendo esclarecido o mal-entendido, ainda assim, existem muitas pessoas que acreditam fielmente que o governo está mentindo e está abafando o caso, dizendo ser simples satélites lançados de forma uniforme na atmosfera. Eu não sei se você lembra, mas se não, eu vou refrescar sua memória. Você se lembra do caso Roswell? Muitos dirão que sim, muitos dirão que não, mas a verdade é uma só. Quando esse caso se tornou público, lá em meados de 1947, o mundo foi à loucura, porque aquele poderia ser o primeiro e definitivo caso de recuperação de uma nave espacial da história. Aconteceu assim. Em 1947, perto da cidade de Roswell, no Novo México, um objeto voador desconhecido acabou despencando em um rancho que existia ali. Para quem não sabe, um rancho é uma área rural de criação de gado, rodeado por florestas, mata, natureza e várias construções, tipo celeiros, estábulos, casas e outras coisas. Ranchos são áreas mais destinadas ao lazer do que ao trabalho, e um objeto voador não identificado cair em um local desses, é claro que chamaria a atenção de muita gente, incluindo os militares. Quando esse tal objeto não identificado despencou nesse rancho, os militares foram correndo para lá recuperá-lo. O que deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha não foi o fato da recuperação, mas sim o comportamento dos militares. Eles não deixavam absolutamente ninguém chegar perto daquele local do rancho. Colocaram barreiras e tudo. Não deixavam sequer ver o que tinha lá. E isso incluía civis e repórteres que chegavam no local para fazer matéria. Como naquela época as teorias da conspiração estavam rolando soltas por aí, não demorou muito para que todos ficassem sabendo dessa queda. E não só da queda, mas do que poderia ser o tal objeto voador não identificado, vulgo OVNI. Não existia a internet como hoje, então o único meio de comunicação geral que existia era somente a imprensa. Então, você pode imaginar o tanto que as pessoas não foram manipuladas naquela época. Com esse caso não foi diferente. Mesmo sem saber o que de fato era aquilo, a imprensa divulgou que os militares tinham recuperado um disco voador. Não falaram de alienígenas, ou que o tal disco era uma nave espacial, mas só por terem divulgado dessa forma, fez parecer que o objeto voador era um meio de transporte de seres extraterrestres, e os militares queriam manter segredo a respeito disso. Quanto mais o silêncio se prolongava, pior era o mal-entendido. Primeiramente, falaram que era apenas um balão meteorológico, que estava flutuando perto da cidade de Roswell, e, por algum motivo, acabou despencando. As evidências foram alguns tecidos, plástico e alguns palitos, e realmente faziam parte da estrutura básica de um balão desses. Tem outras coisas também, mas isso é o básico. Só que mesmo assim, a história ainda estava muito mal contada. Parecia que tinha alguma peça faltando.
algum furo. E por isso, mesmo com o governo afirmando que era apenas um simples balão meteorológico, aqueles que acreditavam na conspiração continuavam acusando o governo dos Estados Unidos de esconder os aliens. E uma das coisas que mais fizeram esse caso se espalhar foi uma filmagem encontrada que ficou famosa no mundo inteiro durante muito tempo, porque juntando isso com o fato de que alguma coisa estava sendo escondida, era o presente perfeito para os conspiracionistas. A filmagem em questão mostrava uma autópsia sendo feita em um suposto ser extraterrestre. Aparentava ser uma fêmea com um filhote no ventre. Já estava morta, e como supostamente ela teria sido recuperada depois do incidente com a suposta nave, então a causa da morte poderia ter sido por conta do impacto. Esse vídeo obviamente é falso. A produção dele foi encomendada por um empresário e custou cerca de $54 mil. E o alien era um boneco feito pelo especialista em efeitos especiais John Humphreys, e os órgãos eram de animais mortos. No fim, o governo realmente estava escondendo alguma coisa, mas essa coisa não era disco voador nenhum. E sim, era um balão, mas não um meteorológico comum, e sim um balão-sonda do Projeto Mogul. O Projeto Mogul era um projeto ultra secreto dos Estados Unidos. Eles criaram vários balões-sonda para que pudessem detectar possíveis ataques de mísseis nucleares soviéticos. Até porque 1947 foi apenas 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Esse projeto durou de 1947 até 1949. Então, o Projeto Mogul foi o principal motivo pelo qual os militares e o governo em si tentaram abafar esse caso durante tanto tempo. Tudo acabou sendo esclarecido. Tanto o tal OVNI quanto a tal autópsia foram confirmadas como sendo apenas maus-entendidos, principalmente causados pela imprensa. Um outro alvo grande de teorias de conspirações envolvendo seres extraterrestres é a famosa Área 51. A Área 51 é uma base militar localizada no deserto de Nevada, um estado localizado a oeste dos Estados Unidos. A base em si não é secreta, afinal, todos nós sabemos que ela existe. Porém, como ela é e o que acontece dentro dela, sim, é secreto, já que nada nem ninguém pode sonhar em chegar perto de lá, já que se acontecer, força letal vai ser utilizada sem dó ou piedade. As únicas imagens concretas que temos da Área 51 é a imagem de satélite do Google Maps e algumas fotos das placas de aviso. Uma delas diz o seguinte: aviso, área restrita. É ilegal a entrada a partir desse ponto sem a permissão do comandante da instalação. Enquanto nesta instalação, todo o pessoal e seus bens estarão sujeitos à revista. Uso de força letal é autorizado. As punições podem ir desde uma multa de mais de $1.000 e 6 meses de detenção até a morte se necessário. Ou seja, tem algo lá que eles definitivamente não querem que ninguém que não for autorizado veja. Tem até mesmo um vídeo postado no YouTube há 7 anos que ficou bem popular, onde 2 motoqueiros foram abordados por 2 supostos guardas da Área 51. Alguns dizem que esse vídeo é fake, outros que é real. Eu sinceramente não sei, e se é confirmado um ou outro, também não faço ideia. O fato é que esse vídeo existe e causou muita polêmica quando viralizou, tornando a tal Área 51 ainda mais popular. Lá em 2019, por algum motivo, surgiu um tipo de desafio no Facebook de fanáticos por ETs querendo invadir a Área 51. Felizmente, isso nunca aconteceu, mas a situação estava ficando tão séria que a Força Aérea teve que se preparar para defender a base. E, como bem sabemos, os militares lá da Área 51 têm autorização para matar. Então, se essa tal invasão tivesse realmente acontecido, provavelmente teríamos um massacre que entraria para a história. Felizmente, a única coisa que entrou para a história foi a estupidez de uma dúzia de fanáticos, que ficou como mais um dos surtos coletivos da internet. E o caso mais recente de avistamento de OVNI aconteceu em 2021, que também rendeu muitas polêmicas, e todas aquelas teorias da conspiração que tinham sido deixadas para trás já faziam anos, de repente voltaram com força total.
O Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, acabou divulgando as filmagens das câmeras de uma embarcação naval. Elas mostravam justamente um objeto voador não identificado com um formato de pirâmide voando em altíssima velocidade. Ele não confirmou se aquilo era de fato algum tipo de nave espacial, até porque a NASA fez várias investigações e análises do vídeo e concluíram que não havia nenhum sistema de propulsão vindo daquilo, e a velocidade apontada no vídeo era por conta do efeito paralaxe, que dava a ilusão do objeto estar em altíssima velocidade por conta do deslocamento do próprio observador. Mas o Pentágono confirmou a veracidade das filmagens em 2019 antes delas serem divulgadas. Então, apesar de não sabermos o que era o objeto voador, temos a confirmação que ele foi realmente filmado pelo próprio Pentágono.